Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para responder uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Aparentemente é simples, né? Pelo menos a percepção que eu tenho é que as pessoas que fazem essa pergunta querem uma resposta rápida e simples, mas na verdade ela é extremamente complexa e muitas vezes a gente não consegue responder de uma forma satisfatória logo de cara. É preciso investigar muito mais coisas, que é por que eu nunca sinto desejo sexual. Então a questão do desejo, ela é muito complexa, principalmente porque a gente vive numa lógica ainda predominantemente machista. E muitas vezes as mulheres que fazem essa pergunta, elas querem ter uma resposta sexual parecida com uma dos parceiros ou que responda na mesma intensidade, que atue da mesma forma como a sexualidade, com o desejo do parceiro. E aí, quando ocorre essa discrepância, que geralmente é aquilo, né? Ele sempre quer ou não, dá essa angústia. Até porque, com as informações de mídia, muitas vezes conversas com colegas, com outras mulheres, pode existir uma sensação de que é só eu, né? Eu que não sinto desejo, eu que tenho problema, porque a minha amiga consegue ter relação normal, porque a minha amiga sente vontade até não poder mais, porque por ela transava todo dia, toda hora. Então isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Desejo é muito parecido com apetite, cada um tem o seu. Então eu posso ter alguém que gosta de comer e come muito, dependente do peso, de forma física. Mas existem outras pessoas que não comem tanto e que estão satisfeitas com essa situação. Então não existe um parâmetro, não existe um normal por quanto a gente tem ou não de desejo. O que precisa é conciliar, né, as questões relacionadas ao casal, para que não haja tanta discordância e esse casal possa seguir em harmonia. A outra coisa é a gente pensar em que desejo eu tô falando. Geralmente, quando eu recebo essa pergunta, o que eu percebo? Que a mulher tá falando do desejo espontâneo, de sentir vontade do nada e querer manter um ato sexual. Porém, a gente tem uma certa diferença em relação aos homens. Uma das coisas que eu sempre mostro, que eu acho que faz muita diferença, é isso aqui, ó. Isso daqui é uma curva de resposta sexual tradicional. Então, como é que funciona, né? Nos primeiros anos de estudo das questões sexuais, se usou muito esse gráfico, porque ele acaba explicando cada fase da resposta, né? Então a gente sente vontade, aí vou ficando excitado, essa excitação vai chegar num nível máximo, vou ter o orgasmo e aí vai acabar com a resolução, que é aquela fase de relaxamento. Esse gráfico aqui, ele é muito bom e ele ajuda bastante. Mas com o tempo, né, os pesquisadores foram percebendo, e uma pesquisadora específica, né, a Basson, uma canadense, ela percebeu que em mulheres ele é um pouco diferente, ele não é tão linear, mas ele é mais circular. E aí, o que cabia aqui, né, o desejo logo no começo para deflagrar todo o ato sexual, nesse gráfico que ajuda muito a entender a resposta feminina, esse desejo espontâneo, ele tá aqui no meio. Para que ele surja, é necessário que outras coisas estejam envolvidas. Então, muitas vezes, o desejo espontâneo vai surgir por conta de uma excitação prévia. E aí, essa excitação vai causar o desejo, que vai aumentando a excitação, mas eu tenho também outros fatores, como intimidade emocional, satisfação física, tem mais um monte de coisa que vão entrar aí e interferir nesse desejo dito espontâneo, que muitas vezes ele não é espontâneo e às vezes a gente precisa entender e aceitar isso. Então, em alguns casos, uma das coisas que acaba sendo recomendada é
deixe as coisas acontecerem, mesmo que você não sinta tanta vontade, porque a vontade ela pode surgir depois. Então permita o toque, permita o beijo, permita ser acariciada, ser excitada, ter contato com as preliminares. Porque em muitos casos esse desejo vai surgir por conta das preliminares e não porque você estava com vontade de ter relação e aí começou, mas o oposto, né? Eu não estava com vontade, eu estava bem no estado de neutralidade e aí eu fui estimulada e esse estímulo fez com que eu sentisse vontade sexual. Por isso que as preliminares muitas vezes são tão importantes, por isso que elas têm tanto peso na questão sexual. Além disso, né, quando a gente, além de pensar na questão do ciclo, eu preciso também levar em consideração que pode ser que eu esteja falando com uma mulher que tem algum tipo de problema mesmo. Esse problema ele pode ser físico, então pode ser que eu tenha alguma deficiência hormonal. E essa deficiência hormonal, eu vou colocar entre aspas, pode ser sim deficiência de hormônios relacionados a fases fisiológicas. Então eu estou amamentando, eu estou grávida, eu estou na menopausa, tudo isso vai interferir na questão do desejo sexual também. E muita gente pergunta, né? Nossa, mas e se eu repor testosterona, né? Que é um hormônio que a gente reconhece como um auxiliar nessa questão toda. Eu posso repor testosterona, eu posso usar a testosterona para me ajudar. Mas a testosterona, ela é uma muleta. Ela não vai resolver todos os seus problemas, porque como a gente viu, né, no gráfico, tem muito mais coisa envolvida. Então, a utilização da testosterona, ela pode ser benéfica em alguns casos. Daí a importância de você conversar com o seu médico a respeito dessa questão. Até porque a gente não tem um parâmetro muito estrito do quanto de testosterona uma mulher tem que ter, né? O que se sabe é que nós mulheres temos muito menos do que os homens. Então, parte dessa discrepância também é por isso, como eles têm muito mais, eles podem chegar até 10 vezes mais do que a gente tem, acaba mudando, né? A questão do desejo, do vigor é diferente de acordo com o sexo. Uma outra coisa além da questão hormonal podem ser questões físicas. Então, eu posso ter uma questão relacionada a dores na região genital, a dificuldade de penetração por conta de algum pólipo, alguma lesão, algum machucado, alguma coisa ali que vai fazer com que eu tenha um sentimento de evitação. Então, eu sei que o sexo vai ser ruim, que ele vai doer, que vai me machucar, e aí, instintivamente, você evita. E aí vai chegar uma hora que você não quer mais, não quer nunca, né? Então, precisa também, né, passar com o médico para ele poder dar uma olhada e falar para você, olha, tá tudo bem aqui, não é orgânico, né? Não tem nada de machucado, de inflamação, de irritação, nada, nenhuma trava, não tem nada que possa impedir você de ter o ato sexual de uma forma satisfatória. A gente também pode ter questões relacionadas a problemas psicológicos. Então, eu não tenho vontade de ter relação sexual porque eu tenho alguma doença mental, por exemplo, a depressão, que é uma doença muito comum, muito prevalente e que atua nisso, diminuindo o desejo. Não só a doença em si, como a medicação que se usa para tratar a depressão também pode ser um fator que atue diminuindo o desejo sexual. Ah, mas se eu tô deprimida, eu não vou conseguir ter vontade? Eu nunca vou conseguir ter relação sexual? Vou evitar sempre? Não necessariamente, aquilo que a gente já falou antes. Então, de repente, se eu for estimulada de uma forma que me satisfaça, uma forma que seja adequada para mim, pode ser sim, que eu, mesmo deprimida, consiga manter relações sexuais de uma forma constante e regular. Outra coisa, né, além da questão da depressão, são muitas vezes traumas passados. Então, mulheres que sofreram abuso, mulheres que têm algum tipo de dificuldades relacionadas a questões emocionais, podem também desenvolver um comportamento de evitação e aí não sentir, chega uma hora que não sente mais vontade de ter relação.
Além disso, a gente também tem que lembrar de questões sociais, né? Então, algumas questões religiosas, algumas posturas que podem ser muito rígidas, algumas mulheres que de repente têm uma criação um pouco mais rígida, também podem se sentir desconfortáveis em relação à questão de desejo espontâneo. Às vezes aquela mulher, ela aprendeu que ela tem que ser mais tranquila e que ela tem que esperar o marido procurá-la, e isso vai gerando um ciclo, e ela não vai, chega uma hora que não vai procurar nunca, porque ela não vai sentir tanta falta. Assim, fora outra questão social, né, cultural, que é a maternidade em si, né? Então, a sobrecarga de trabalho, o cuidar das crianças, cuidar da casa. Se eu estou muito cansada, o meu corpo não vai priorizar o sexo. Ele vai priorizar o meu descanso, vai priorizar o meu sono. Então, se você tem muita atividade para fazer, muito estresse, muita coisa acontecendo, talvez seja esse o problema, né? Essa a causa dessa falta de desejo, porque você tem tantas outras coisas para resolver que na hora do sexo, de pensar em sexo, acaba ficando para depois. Outro fator que a gente também tem que lembrar é a questão do relacionamento, né? Então não adianta a gente pensar que é o problema. O problema é do casal. Então eu preciso avaliar também como é que está esse relacionamento. Porque o desejo pode ser um desejo relacionado à falta de desejo, né? Pode estar relacionada a uma pessoa específica. Não necessariamente eu não sinto desejo por ninguém. Às vezes eu não sinto desejo pelo meu namorado, pelo meu parceiro, pela minha parceira. Acabou. Eu não tenho mais o tesão que eu tinha e nem quero mais investir nessa relação. Então é preciso a gente também pensar em como é que tá essa relação fora da cama. É uma relação que é satisfatória, uma relação de entrega, uma relação que tá valendo a pena, ou uma relação que só traz mágoa, e a mulher, ela carrega sim essas mágoas, carrega essas tristezas e vai interferir na parte sexual com certeza. Por fim, para não ficar muito longo, porque tem um monte de coisa que a gente pode falar a respeito, é interessante você avaliar também o tempo, né? Quanto tempo eu tô com essa falta de desejo? Será que eu sempre tive essa falta de desejo ou é uma falta de desejo que apareceu? Se no primeiro caso, né, uma falta de desejo que eu sempre tive, considera, de repente, a possibilidade de você ser uma pessoa assexual. Assexuais são pessoas que não sentem desejo ou que sentem desejo em condições muito específicas. E aí tem uma subclassificação em relação à questão da assexualidade. Nesses casos, tratando-se de uma orientação sexual, qual que é a grande diferença da assexualidade para quem não tem desejo, para o desejo proativo, né? É o incômodo. Então, se essa falta de desejo não me incomoda em nada, eu posso ficar tranquila e talvez cogitar a questão da sexualidade, que é uma orientação sexual que tem sido mais investigada faz pouco tempo, é relativamente nova, mas existem pessoas que se declaram assim e estão muito satisfeitas, e a questão sexual, no caso, o ato sexual em si, para ela não faz muita diferença, praticamente se ficar sem, tá satisfeitíssima da mesma forma, né? Não que assexuais não pratiquem sexo, também existem compensações, eles também gostam muitas vezes de praticar o ato sexual, mas é uma coisa diferente, né? Então, como é muita coisa, vamos deixar essa informação no cantinho. Mas pense a respeito disso também, pode ser uma possibilidade. Se você nunca sentiu, talvez seja isso que faça com que você nunca sinta desejo sexual e tudo ok se não te incomoda. Enfim, a questão do desejo sexual é muito importante, principalmente se isso tá te incomodando. Então, se você tem essa questão, por que eu nunca sinto desejo? Eu espero que esse vídeo sirva como uma fagulha, né? Uma faísca para você poder ir atrás, perguntar para o seu médico, se abrir com alguém que tenha
algum tipo de... que possa te passar algum tipo de orientação, né? Mesmo que não for seu médico, mas se você de repente se sentir confortável com uma outra pessoa, uma enfermeira, um outro profissional, terapeuta, enfim. Procure trabalhar com isso, porque existem tratamentos, os tratamentos são diversos, assim como as causas são diversas, os tratamentos também são diversos, e a gente consegue uma melhoria na qualidade de vida. Por que eu tô falando isso? Porque a gente hoje não considera saúde só o não ficar doente. Saúde é um estado de bem-estar geral, incluindo o bem-estar sexual. Então, se a parte sexual não tá legal, presta atenção, vá atrás e procure tratamento, porque existe. Eu tenho certeza que você vai conseguir, muitas vezes, as respostas que você precisa e uma orientação adequada para ter uma vida melhor. Bom, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, quiser compartilhar alguma história sua, vai ser um prazer poder ler. Fiquem à vontade. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.